Bem-vindos, guerreiros da filosofia estoica. Hoje dominaremos os 4 pilares do estoicismo. Preparem-se, respirem fundo e vamos juntos nessa jornada. A mentira do crescimento fácil e a fundação de pedra. A internet moderna está inundada de promessas vazias. Todos os dias, ao deslizar o dedo pela tela do seu celular, você é bombardeado por alguém tentando te vender o segredo em 5 passos para despertar a sua melhor versão, ou os 10 passos para ficar rico em 1 ano. Eles te dizem, com sorrisos ensaiados e vidas editadas, que o sucesso é um direito seu. Que você deve focar apenas em pensamentos positivos para atrair riqueza, saúde e paz de espírito. E que assim a vida será uma escalada suave, indolor e confortável em direção ao topo do mundo. Eles te vendem a ideia de que você está a apenas um aplicativo, a um curso ou a um pensamento positivo de distância da vida dos seus sonhos. Esqueça tudo isso. Jogue essa mentalidade fora agora mesmo. A filosofia estoica não oferece atalhos, pílulas mágicas ou palavras de conforto para afagar o seu ego ferido. O crescimento verdadeiro, a transformação real da alma humana, não acontece deitado em um sofá confortável enquanto você visualiza coisas boas. Ela acontece na forja, e a forja exige fogo, martelo, suor e a bigorna implacável da disciplina. A sua melhor versão não é um truque de mágica. Ela é um edifício gigantesco que precisa ser construído, tijolo por tijolo. E nenhum edifício, por mais bonito que seja por fora, resiste às tempestades brutais da vida se não tiver uma fundação sólida e invisível de pedra. Os antigos filósofos gregos e romanos, homens que governaram impérios, que viveram exílios terríveis e que nasceram na escravidão, sabiam que a excelência humana não vinha do acaso. Ela não era um dom divino concedido a poucos sortudos. Ela se apoiava em 4 virtudes cardeais. 4 pilares indestrutíveis. Os 4 pilares do estoicismo: sabedoria, temperança, coragem e justiça. Se um desses pilares ruir, a sua mente desmorona. Se você tentar viver sem eles, será apenas uma folha seca, levada de um lado para o outro pelo vento das circunstâncias, pelas opiniões alheias e pelos seus próprios vícios. O objetivo do estoicismo não é acumular títulos de prestígio, juntar montanhas de dinheiro ou buscar os aplausos vazios de pessoas que, na maioria das vezes, você nem conhece ou muito menos respeita. O objetivo é alcançar o que os antigos filósofos chamavam de arete. A excelência moral absoluta é a obrigação silenciosa, dolorosa e solitária de preencher o seu potencial máximo como ser humano. Conta-se que uma vez perguntaram a Michelangelo como ele esculpiu a magnífica estátua de Davi, uma obra-prima da perfeição humana. Ele respondeu com uma simplicidade aterradora: "Eu apenas olhei para o bloco de mármore e retirei tudo o que não era Davi." É isso. O estoicismo é o cinzel afiado batendo na pedra bruta da sua personalidade para retirar tudo o que não faz parte do seu verdadeiro eu: a preguiça, a inveja, a covardia e a distração. Prepare o seu espírito. Hoje, nós vamos erguer na sua mente os 4 pilares da busca pela excelência humana. Bem-vindo de volta ao canal O Caminho Estoico. Capítulo 1. O primeiro pilar, a sabedoria. Esse é o primeiro pilar que sustenta o ser humano na busca pela evolução e pelo crescimento interno. Mas quando falamos de sabedoria, não estamos falando de intelectuais trancados em bibliotecas, lendo milhares de livros empoeirados, decorando fórmulas matemáticas complexas ou usando palavras difíceis para parecerem inteligentes. Para o estoico, a sabedoria, que os gregos chamavam de phronesis, é uma habilidade brutalmente prática. É a capacidade de ver a realidade exatamente como ela é, sem os filtros coloridos criados pela nossa própria esperança.
e sem as sombras distorcidas criadas pelo nosso próprio medo. A sabedoria é a arte divina de separar o que realmente importa de tudo o que é lixo absoluto. O mundo no século XXI foi milimetricamente desenhado para te deixar confuso, esgotado e cego. O seu cérebro primitivo é bombardeado 24 horas por dia por opiniões de estranhos, por tragédias globais que você não tem absolutamente nenhum poder para resolver, por fofocas sobre celebridades e por um ruído constante que não nos deixa pensar. Nós consumimos mais informação em um único dia do que um imperador romano consumia em um ano inteiro. Mas, ironicamente, nunca fomos tão ignorantes sobre nós mesmos. A sabedoria é a espada que corta esse ruído. É a clareza mental para olhar para qualquer problema. Uma crise financeira, uma demissão, um coração partido, um diagnóstico médico. E fazer a única pergunta que realmente importa. A navalha ensinada pelo ex-escravo Epicteto. A dicotomia do controle. Pergunte a si mesmo: isso está sob o meu controle direto? Se a resposta for sim, a sabedoria te diz para agir com força total, sem perder tempo reclamando. Se a resposta for não, a sabedoria te diz para soltar o peso e deixar ir. Aceitar que as coisas acontecem como devem acontecer. Parar de travar uma guerra sangrenta contra a realidade. Mas como você pode adquirir essa sabedoria se a sua mente nunca para de correr? Como você pode ver a verdade se os seus olhos estão sempre grudados em uma tela, consumindo a vida editada de outras pessoas, comparando os seus bastidores com o palco iluminado dos outros? Você não pode. Uma mente viciada em distração é uma mente distorcida. E uma pessoa com a mente distorcida não consegue enxergar a própria ruína se aproximando. Mas vamos agora começar a limpar a sua visão e erguer esse primeiro pilar hoje mesmo. Vamos inserir na sua vida uma prática para as próximas 24 horas. Nós começaremos com um pequeno ato, um pequeno passo que representará o início de uma poderosa rebelião contra a sua necessidade desesperada de distração. Amanhã de manhã, quando você abrir os olhos na cama, o seu primeiro instinto animal será esticar a mão, pegar o celular e ligar a tela. O seu cérebro, viciado, vai implorar por essa dose matinal de dopamina. A sua mente vai procurar uma fuga imediata da realidade da sua própria vida. Mas você vai negar isso a ela. Você vai assumir o controle. Durante a primeira meia hora do seu dia, você não vai tocar em absolutamente nenhuma tela. Você não vai ligar a TV para ver as tragédias do jornal. Você não vai colocar um fone de ouvido com música para abafar os seus pensamentos. Você não vai ver notificações, mensagens ou e-mails de trabalho. Você vai ficar em absoluto silêncio. Você vai levantar, fazer o seu café, sentar-se e olhar pela janela. Você vai enfrentar a sua própria mente sem nenhuma anestesia digital. Nos primeiros 10 minutos, o seu corpo vai sentir uma espécie de abstinência, uma urgência física de fazer alguma coisa, de fugir do vazio do silêncio. A sua mente vai tentar te lembrar de problemas antigos ou antecipar problemas futuros para te tirar daquele estado. Mas você vai resistir. Você vai respirar devagar, dominando o impulso, olhando pela janela ou para a xícara na sua mão. Você vai dizer em voz alta para si mesmo: eu comando a minha mente. Eu não sou escravo de um aparelho de vidro e metal. Eu não sou refém do ruído do mundo. É apenas meia hora de renúncia, mas é exatamente nessa meia hora de silêncio absoluto, quando as águas turvas da sua mente finalmente se acalmam e a lama desce para o fundo, que a sabedoria começa a sussurrar para você. Você ganhará uma clareza que nenhuma distração poderia te dar. Capítulo 2. O segundo pilar. A temperança e a tirania do conforto. Uma vez que você consegue ver o mundo com clareza através da sabedoria,
você descobre o que precisa ser feito. Mas saber o que fazer não é o suficiente. Você precisa de força brutal para agir. Aqui entra o segundo pilar da sua fortaleza, a temperança. A temperança é a disciplina em sua forma mais pura, é o autocontrole absoluto, é a moderação voluntária dos seus próprios desejos e impulsos primitivos. Nós fomos programados por milhões de anos de evolução biológica para buscar o conforto, economizar energia, estocar calorias e evitar a dor a todo custo. Mas a sociedade hipermoderna pegou esse instinto de sobrevivência e o transformou em uma prisão dourada. Nós construímos um mundo de conforto letal. A sua cama é macia demais. A água do seu banho é sempre perfeitamente quente. O ar-condicionado ajusta a temperatura para que você nunca sinta frio ou calor. A comida calórica, doce e salgada está a um clique de distância no seu aplicativo de entregas. Nós não precisamos mais caçar, plantar ou suar para sobreviver. E o resultado invisível dessa facilidade extrema é uma geração de almas fracas, corpos doentes e mentes que quebram na primeira contrariedade. Sêneca, que paradoxalmente viveu no ápice da riqueza financeira do Império Romano, cercado de luxos que a maioria das pessoas nem sonhava em ter, percebeu o perigo mortal da abundância. Ele escreveu um alerta que ecoa pelos séculos: nenhum homem é livre se é escravo da própria carne. Como você pode ter a audácia de dizer que é o rei da sua própria vida? Como você ousa querer dominar os problemas do mundo lá fora? Se você não consegue nem sequer dominar o próprio impulso de comer uma fatia de bolo ou um doce quando está de dieta. Se você não consegue dizer não a mais um episódio de série quando deveria estar dormindo para acordar cedo e se sentir bem disposto, você pode achar que é o mestre do seu destino, mas se cede a cada desejo físico, você é apenas um servo muito bem comportado e adestrado pelos seus impulsos mais rasteiros. Uma das maiores mentiras, uma fraude absoluta que venderam para a nossa geração, é a ideia de que você precisa estar motivado para agir. Você escuta as pessoas dizendo: eu não fui à academia hoje porque não estava motivado. Eu não estudei porque não senti vontade. Essa é a mentalidade do fracasso garantido. A motivação é uma emoção passageira e, como toda emoção, ela é instável, volátil e traiçoeira. Ela desaparece no momento em que o céu fica nublado, quando você dorme mal ou quando alguém te faz uma crítica. Se a sua disciplina depende da sua vontade mágica, a sua fundação é feita de areia. Marco Aurélio era o homem mais poderoso do planeta. Ele tinha milhares de servos, guardas e generais à sua disposição. Se ele quisesse dormir até o meio-dia, ninguém no mundo ousaria acordá-lo. Mas ele escreveu em seu diário privado um diálogo duro contra a própria preguiça matinal. Ele disse: ao amanhecer, quando você tiver extrema dificuldade em sair da cama aconchegante, diga imediatamente a si mesmo: eu tenho que levantar e ir trabalhar para cumprir o meu propósito como ser humano. O que eu tenho que reclamar? Se vou fazer aquilo para o qual nasci e para o qual fui trazido a este mundo? Ou será que eu fui criado para me encolher debaixo destes cobertores e me manter aquecido? A cama é confortável, sim, mas nós não fomos criados para o conforto. Ele não estava tentando se motivar com frases de efeito. Ele estava invocando o dever. O cavalo não acorda desmotivado para correr. A abelha não recusa o trabalho de polinizar as flores porque está chovendo. Eles cumprem a natureza deles. A natureza do ser humano é a ação, a construção da virtude, o enfrentamento dos problemas e o serviço ao bem comum.
O estoico não negocia com o conforto. Ele age com temperança, não porque está afim, mas porque é o certo a se fazer, independente de como o corpo se sente. A ação vem primeiro, arrastando o corpo. A vontade e o orgulho vêm muito depois. Pare de esperar pela motivação. Apenas levante, olhe para a frente e comece a caminhar. Antes de avançarmos para o próximo pilar, onde enfrentaremos os leões do mundo lá fora, nós precisamos selar esse compromisso com a sua temperança. Se as palavras que você ouviu até aqui fizeram sentido, se você entendeu que a disciplina não é uma opção, mas uma obrigação moral para com o seu próprio destino, eu peço que você faça um pacto consigo agora mesmo. Não seja apenas um ouvinte passivo. Pare o que está fazendo, desça até os comentários deste vídeo e digite exatamente esta frase: eu sou a pessoa que faz o que tem que ser feito. Escrever isso não é um truque de autoajuda. É um decreto inegociável da sua vontade. É o general da sua mente avisando ao seu próprio corpo que a época de ceder à preguiça e à procrastinação acabou de vez. Se você realmente assumiu essa identidade, deixe o seu like para firmar essa decisão e inscreva-se no canal para que não falte força na sua jornada. O seu decreto está feito, o dever está claro. Agora, cumpra seu propósito como ser humano. Capítulo 3. O terceiro pilar: a coragem e o fantasma da opinião alheia. A sua fundação agora tem dois grandes alicerces. Você tem a sabedoria para enxergar o campo de batalha e tem a temperança para dominar os seus vícios internos. Mas o mundo lá fora não é um lugar pacífico e justo. A vida, inevitavelmente, vai bater na sua porta e ela vai bater com muita força. É exatamente aqui que o terceiro pilar se faz necessário: a coragem. Quando usamos a palavra coragem no mundo moderno, a nossa mente logo imagina cenas de filmes: pegar uma espada, pular em um rio para salvar alguém, enfrentar um exército inimigo no campo de batalha sob uma chuva de flechas. Mas a coragem que você precisa todos os dias é muito mais sutil e muito mais rara. É a coragem moral. Os nossos leões e ursos do século XXI são invisíveis. Nós não corremos mais risco de sermos devorados na savana, mas o nosso cérebro primitivo transferiu esse pavor da morte para o convívio social. Nós temos um pavor paralisante do fracasso financeiro. Temos um pânico visceral da rejeição social. Trememos até a alma diante da possibilidade de ficarmos sozinhos, de sermos expostos ou de sermos julgados por pessoas que nós, no fundo, nem admiramos. O homem moderno vive em um estado de ansiedade crônica severa. Ele sofre ininterruptamente por coisas que não aconteceram e que, na esmagadora maioria das vezes, nunca vão acontecer. Sêneca, que lidou de perto com imperadores loucos como Calígula e Nero e que sabia que a sua vida poderia ser tirada a qualquer momento, resumiu a nossa covardia mental em uma das frases mais devastadoras da história da filosofia: nós sofremos muito mais na nossa imaginação do que na nossa realidade. Pense honestamente na última vez em que você perdeu uma noite inteira de sono. O seu peito estava apertado, a sua respiração curta. A sua mente, como um diretor de cinema macabro, criou os piores cenários catastróficos possíveis. Você imaginou a demissão sumária, o choro da sua família, a falência, a vergonha pública, a solidão eterna. Então, quando o sol finalmente nasceu, quando a reunião aconteceu, quando o exame médico saiu, o monstro não era nem a 10ª parte do que a sua imaginação havia projetado. Nós nos esgotamos lutando contra fantasmas. A coragem estoica não é a ausência mágica do medo. Um homem sem medo não é corajoso, ele é apenas um tolo imprudente. A coragem estoica é a decisão racional,
fria e calculada, de marchar para a frente mesmo quando as suas pernas estão tremendo. E existe uma forma específica de covardia, um fantasma que destrói o potencial humano, que assassina talentos e sufoca sonhos mais do que qualquer guerra ou crise econômica: o medo da opinião alheia. Pense bem, quantos projetos brilhantes você já enterrou no fundo da gaveta porque ficou com medo do que os seus parentes iriam pensar? Quantas vezes você calou a sua própria voz, aceitou uma ofensa silenciosamente e engoliu o seu orgulho apenas para não desagradar um grupo de pessoas da sua família ou do seu trabalho? Nós somos moldados pela opinião de pessoas que não pagam as nossas contas e que não estarão ao nosso lado quando mais precisarmos. Nós permitimos que figurantes dirijam o filme da nossa própria vida. Marco Aurélio refletia sobre isso com uma mistura de choque e piedade. Ele dizia: "Nunca deixo de me surpreender de maneira profunda. Todos nós nos amamos infinitamente mais do que amamos as outras pessoas. E, no entanto, nos importamos muito mais com as opiniões que essas pessoas têm sobre nós do que com a nossa própria opinião." A coragem é o pilar que te permite olhar para a multidão ruidosa, dar as costas para a desaprovação e caminhar solitário na direção da sua própria consciência. Se você tem sabedoria para entender que o que você está fazendo é o certo e o justo, o mundo inteiro poderia te vaiar, e você não deveria desviar a sua rota nem um único milímetro. A verdadeira coragem é ter a força para se libertar totalmente de todo e qualquer julgamento alheio. Capítulo 4. O quarto pilar, a justiça. Mas o estoicismo cometeria um erro terrível, um pecado de vaidade, se parasse por aí. Pense comigo, se você tiver a clareza cortante da sabedoria, o controle inabalável da temperança e a força bruta da coragem, você se tornará, sem dúvida, uma força da natureza. Mas se você usar tudo isso apenas para acumular vantagens para si mesmo, para blindar o seu próprio ego e construir um império de egoísmo e isolamento, você não será o herói de sua história. Você será apenas um vilão altamente disciplinado. É por isso que a virtude suprema, o teto sagrado que fecha e protege os outros três pilares, se chama justiça. Esqueça os tribunais. Esqueça os juízes e as leis dos homens. A justiça estoica é algo muito mais profundo. Ela é o reconhecimento íntimo e silencioso de que nós não estamos sozinhos. O universo é um organismo vivo e cada um de nós é uma célula desse corpo imenso. Esse pensamento nos integra e nos coloca em harmonia com a divindade da natureza. Nenhuma raiz cresce forte em solo fácil. É no solo mais rochoso, nas encostas mais áridas e difíceis, lutando por cada gota de água, que as raízes vão mais fundo. E é exatamente essa resistência, essa dor da terra dura, que forja o caráter e produz os frutos mais extraordinários e inesquecíveis. A sua vida é exatamente assim. A dor que você enfrenta hoje é a poda necessária. É a lâmina afiada que corta os excessos, a preguiça, a luxúria e os vícios para que a sua alma possa florescer e produzir os seus melhores frutos. A verdadeira medida de um homem não é o que ele consome do mundo, mas o que ele devolve para a terra. A justiça é o seu dever inegociável para com o próximo, sua demonstração de autenticidade e caráter. Traga isso agora por um momento para o seu dia a dia. Por exemplo, como você trata um garçom exausto no fim de um turno? Como você olha para uma pessoa que errou com você, mas que demonstrou arrependimento genuíno? Como você age quando tem poder absoluto sobre alguém que não tem defesa alguma? A justiça é fazer o que é certo na escuridão, quando não há ninguém para te julgar. Quando não há aplausos, quando a sua boa ação passará completamente despercebida. É cumprir a sua palavra dada,
mesmo que as condições mudem e essa promessa passe a rasgar a sua própria carne. A sua melhor versão não é um castelo com os portões trancados. A sua melhor versão é um escudo impenetrável, que se defende, mas também que se levanta para proteger aqueles que não conseguem se defender sozinhos. Chegamos agora ao final de mais uma jornada. Nós erguemos os 4 pilares do estoicismo, os 4 pilares da excelência humana. Mas, depois de construirmos a nossa fortaleza, por mais magnífica e segura que ela seja, não resistirá ao tempo sem manutenção permanente. As paredes podem se rachar com as adversidades. O pó da corrupção diária se acumulará. E é por isso que o último e mais importante ensinamento não acontecerá sob a luz do sol, com o barulho do nosso dia a dia, mas sim no silêncio absoluto e solitário da madrugada. Nós vamos instaurar, a partir de hoje, o Tribunal do Espelho. Sêneca, o homem mais rico de Roma, não permitia que os seus olhos se fechassem para dormir sem antes fazer uma auditoria brutal, fria e implacável da sua própria consciência. Ele julgava o seu próprio dia como se fosse um severo juiz. Hoje, antes de deitar a sua cabeça no travesseiro, você não vai rolar a tela do celular, tentando esvaziar a mente. Você vai caminhar até o seu banheiro, vai acender a luz, pare em frente ao espelho, olhe bem no fundo dos seus próprios olhos. Sem desviar, faça 3 perguntas mentalmente, como se estivesse sob juramento. A primeira: qual mau hábito, qual vício eu fui capaz de vencer no dia de hoje? A segunda: a qual tentação passageira, seja ela a preguiça, a gula ou a raiva, eu resisti com a força da minha temperança? E a terceira e mais importante: em qual aspecto eu fui um ser humano mais justo e melhor hoje do que eu fui ontem? Não ouse mentir para a pessoa refletida no espelho. Se você foi covarde e não defendeu o que era certo, admita. Se você perdeu a paciência por uma bobagem e foi grosseiro, confesse a sua falta de temperança. Se você sentiu inveja do sucesso de alguém, reconheça a sua falta de sabedoria. O tribunal da sua consciência será o único julgamento que realmente importa na sua vida. E ao fazer isso todos os dias, ininterruptamente, você destrói a vida do piloto automático. Você deixa de ser uma vítima das circunstâncias. Você assume, de uma vez por todas, a posição de arquiteto consciente do próprio caráter. Despertar a sua melhor versão não é um trabalho simples, um estado mágico, iluminado e pacífico que você atinge uma vez e se senta e descansa para sempre. A excelência humana é um trabalho diário, exaustivo, doloroso e, o mais importante, que não possui linha de chegada. Enquanto houver fôlego nos seus pulmões, brilho em seus olhos e consciência em sua mente, haverá necessidade de lutar contra a própria mediocridade. Isso significa acordar todos os dias e decidir, voluntariamente, carregar o peso dos 4 pilares. Enxergar o mundo com sabedoria implacável. Agir sobre o próprio corpo com temperança inquebrável. Resistir aos golpes do destino e às intrigas da sociedade com coragem inabalável e tratar cada ser vivo que cruzar o seu caminho com a mais pura justiça. As dificuldades, as crises e as injustiças do mundo vão continuar vindo. As tempestades não vão parar de bater na sua porta, porque essa é a natureza imprevisível da vida. Mas agora, o vento ruidoso do caos não encontra mais uma cabana de palha frágil, habitada por uma alma assustada e reprimida. Ele encontra uma muralha de pedra maciça, guardada por uma mente que sabe exatamente quem é e para onde vai. Se você permaneceu até aqui em nossa jornada, você acabou de provar algo raro.
Você provou que, diferente de 99% da sociedade atual, você tem a capacidade de reter a atenção e focar no que realmente é vital para a sua alma. A esmagadora maioria das pessoas já fechou este vídeo há muito tempo. Elas desistiram da reflexão e voltaram a rolar feeds de conteúdo vazio e entretenimento barato que façam com que elas esqueçam o quão vazias as suas vidas realmente estão. Mas você não. Você ficou. Você resistiu. E o seu dever moral irrevogável agora é pegar todo esse conhecimento, toda essa filosofia de milênios e aplicar isso na prática quando o sol nascer. E assim você fará. E antes de sair, eu peço que você deixe sua marca, um compromisso aqui embaixo. Vá até os comentários agora e escreva a palavra Areté. A excelência moral é a nossa senha secreta. É a marca do construtor. É assim que eu e os outros guerreiros que trilham esta mesma filosofia saberemos reconhecer quem são os pouquíssimos escolhidos que estão verdadeiramente dispostos a construir, sustentar e honrar os 4 pilares até o último dia de suas vidas. Lembre-se das palavras de Epicteto: pare de adiar. A vida é absurdamente curta, frágil e incerta para você continuar vivendo como uma sombra daquilo que nasceu para ser. Exija o máximo de si mesmo hoje. O tempo de reclamar acabou. Chega de adiar. O dever te chama. Muito obrigado por ficar até aqui. Nos encontramos no próximo vídeo. Sua fundação está pronta. Comece a construir e siga trilhando o seu caminho estoico.